O Grupo Mateus divulgou os resultados do segundo trimestre e a ação abriu subindo mais de 15%. A gente vai dar uma olhada então para entender o que aconteceu, por que o mercado gostou tanto do resultado do Grupo Mateus. Eu vou dar um pouquinho a minha opinião, fazer um comparativo também com os pares, com as outras empresas do segmento, para ver como é que o Grupo Mateus está posicionado. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Também quero pedir para vocês que deixem o like, que se inscrevam aqui no canal, que compartilhem o vídeo, isso é muito importante para mim. Eu tô com o canal aí há menos de 2 meses, a gente vai fazer um aniversário de 2 meses agora no dia 15. Então me ajuda muito se vocês puderem deixar o like, porque o YouTube reconhece que o canal tem qualidade. Então, por favor, pessoal, deixa o like. E vamos lá para o nosso vídeo, fazer uma análise aí do resultado do segundo trimestre do Grupo Mateus. Bom, começando, para vocês terem uma ideia, as ações do Grupo Mateus em um ano estavam caindo 36% até ontem, até antes de divulgarem o resultado, enquanto que as ações do Açaí caíam 1% e as ações do Carrefour subiam 9% em um ano. Então o Grupo Mateus estava muito atrás dos seus pares. A gente pode ver que mais ou menos a partir do começo desse ano, depois da divulgação do resultado do primeiro trimestre, é que o Grupo Mateus ele desandou em relação aos seus pares, foi mais ou menos nesse período. E realmente o resultado do primeiro trimestre ele trouxe ali algumas dúvidas, eu achei que o resultado do Grupo Mateus ia vir bem pior nesse segundo trimestre, mas eu achei também que o mercado tinha exagerado. Eu tenho ações do Grupo Mateus, cheguei inclusive a comentar um pouco sobre isso nas minhas lives, então se vocês tiverem interesse, recomendo, deem uma olhada lá nas lives, e que lá eu costumo falar um pouco sobre a minha carteira, e já tinha comentado um pouco também sobre o Grupo Mateus, que faz parte da minha carteira. Então, assim, hoje as ações abriram subindo aí 16%, uma alta considerável, em um dia a ação subiu 16%, mas mesmo assim a ação negocia bem abaixo do preço do IPO. Então, se a gente for colocar em relação ao preço do IPO, as ações ainda devem estar negociando com uns 30%, 40% de desconto, sendo que de lá para cá a empresa cresceu bastante. E aí vamos entender um pouco o que é a estratégia do Grupo Mateus, como é que foi o resultado e por que o mercado penalizou tanto e agora mudou a cabeça. Bom, primeiro, o Grupo Mateus ele tinha feito abertura de capital para conseguir expandir as suas lojas. O Grupo Mateus é um grupo focado na região Norte e Nordeste, então aqui a gente tem a localização das suas lojas, ele atua no segmento de atacarejo e de varejo tradicional, e a gente pode perceber aqui, a partir de 2019, eles tinham 120 lojas, e em 2022, a estimativa é eles chegarem em 218 lojas. Então, assim, eles fizeram abertura de capital para conseguir levantar financiamento, para conseguir expandir o número de lojas. É uma empresa, então, de crescimento bastante acelerado. Esse é um grupo que nos últimos 10 anos cresceu bastante. E eu acho que é um grupo de dono, é uma empresa de pessoas que conhecem bem o setor, conhecem bem a localização, a geografia, a região do Norte e Nordeste. Não é uma região fácil, é uma região bem diferente da região Sul-Sudeste. Então, quem conhece aquela região, quem conhece a cultura, os hábitos, tem uma vantagem. E é por conta disso que eu gosto de ter um grupo que tem esse conhecimento regional. Atualmente, a composição acionária, o controlador, que é o Ilson Mateus, ele tem 79% das ações. Então, a empresa tem um free float baixo, o free float é só de 21%. Ainda assim, eu gosto desse tipo de empresa, é uma empresa de dono. Varejo tem que ser uma empresa de dono, tem que ter uma pessoa competente ali. Esse é um negócio difícil. As margens são apertadas e se a pessoa não conhecer bem o negócio, se ele não tiver aquele histórico de saber como é que se opera um supermercado, eu acho isso muito complicado. Eu gosto de que tenha ali um controlador forte, que conhece bem o negócio, que está ali há muitos anos e que para ele isso daqui é a vida dele. E aí vamos então olhar os resultados do Grupo Mateus no segundo trimestre. Começando pela receita líquida, a gente vê uma alta de 39% em relação ao ano passado. E essa alta na receita líquida ela vem de duas formas. Um é o que a gente chama de same store sale. E o que é o same store sale? É quando você tem a venda de um supermercado crescendo em relação ao ano anterior. Vamos por assim, eu tenho uma loja, hoje ela vendeu R$1 milhão e no ano passado ela tinha vendido R$800 mil. Então uma parte disso vem dessa same store sale. No caso aqui a gente teve um same store sale de 16,7%. E por que é importante olhar isso? Porque se a gente for ver, a inflação no período foi de mais ou menos ali uns 10%. Isso significa que as lojas estão conseguindo crescer acima da inflação. Então tem conseguido ter um crescimento real.
E também o restante do crescimento, então 16,7% vem dessas vendas das mesmas lojas, e o restante é porque o grupo tem expandido as suas lojas, eles têm construído novas lojas, eles têm aberto novas frentes. E isso é muito importante de se notar. Aí o que acontece? Eu tinha uma expectativa de que a margem bruta ia sofrer bastante no segundo trimestre. Por conta da inflação, a gente tem visto que, principalmente nos Estados Unidos, os grandes varejistas sofreram demais com a inflação na parte de conseguir repassar a alta dos custos para os seus clientes. A margem bruta do Grupo Mateus veio para 22,6%, uma queda aí de 0,6 ponto percentual. Então, assim, não foi uma queda nada absurda. E também, aqui a gente tem que considerar que o próprio grupo já vinha falando que ele estava numa política um pouco agressiva em termos de preços para conseguir ganhar mercado. Então, como eu comentei, esse é um grupo que ele está num crescimento acelerado. E uma das formas de você conseguir fazer esse crescimento é quando você abre uma loja, você entra com lojas com preços um pouco mais baixos, faz algum tipo de política de desconto, marketing, toda aquela coisa para conseguir trazer e maturar aquela loja. Então, a margem EBITDA não caiu em relação ao ano passado, a gente teve uma margem EBITDA de 6,8%. E por que a margem EBITDA não caiu? Porque a perda que eles tiveram de margem bruta, eles conseguiram compensar com despesas que foram diluídas por conta do crescimento do grupo. Então, ele cresce o grupo e dilui os custos fixos. E com isso ele conseguiu manter a sua margem EBITDA na casa dos 6,8%. No final, o lucro líquido ficou em 264 milhões, uma alta de 38%. Então, o primeiro ponto que eu acho que o mercado gostou bastante é que, mesmo com essas políticas um pouco mais agressivas de desconto, a margem líquida do grupo foi muito boa. E ele conseguiu fazer um crescimento considerável do seu lucro líquido ano contra ano. E aí, quando a gente for dar uma olhada, eu acho que algumas casas, inclusive, vão ter que fazer uma revisão do lucro para esse ano do Grupo Mateus. Eu tenho algo como R$1 bilhão de lucro para esse ano. Eu acho que eles têm assim, um certo conforto para entregar isso. Deve ser até mais do que isso, tá? Mas eu acho que algumas casas já estavam com um lucro líquido abaixo de 1 bilhão para esse ano. E em um trimestre eles conseguiram já entregar 260 milhões. Um outro ponto também, número de lojas. A gente vê que ano passado eles tinham 182 lojas, esse ano eles estão com 222 lojas. Então eles estão crescendo bastante o número de lojas ano contra ano e continuam nessa política expansionista. E aí, olhando um pouco para os diferentes segmentos, o que mais chama atenção é o segmento de varejo alimentar, com o grupo Mix e o grupo Camino, que são segmentos de atacarejo e varejo clássico, em que a gente teve aí same-store sales subindo 15% nos dois. O que sofreu um bocado foi o segmento de eletro, que ainda assim conseguiu ter um same-store sale positivo. A gente teve um same-store sale de 2%. O segmento de eletroeletrônicos é o que eu acho que tem sentido mais, de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, é o que tem sentido mais. Não só aqui no Grupo Mateus, mas no geral a gente tem visto isso na economia real. A gente vê aí as varejistas, Via, Magazine Luiza, em que a alta de juros tem batido bastante nas ações dessas empresas e nos resultados também. E aí a gente vai chegar no ciclo de caixa, que eu acho que é o segundo ponto que o mercado vinha questionando bastante, que é a questão de geração de caixa de fato. Então o Grupo Mateus ele vinha num crescimento acelerado, em que ele vinha queimando muito caixa de duas formas. Um na construção de novas lojas e o outro no ciclo de caixa, que é a parte de estoques. Então ele estava com um certo nível de estoque elevado ali no terceiro e quarto trimestre do ano passado, o mercado não estava gostando muito dessa queima de caixa acelerada, mas eles têm conseguido controlar o nível de estoques e melhorar também o financiamento junto com fornecedores. Então a gente vê que antes eles estavam com 32 dias de pagamento para fornecedor, eles conseguiram subir para 39. Isso melhorou a geração de caixa, isso melhorou o ciclo de caixa, o ciclo de conversão de caixa da empresa. No varejo, isso é uma parte muito importante. Para vocês terem uma ideia, o Assaí, por exemplo, ele opera praticamente com um ciclo de caixa negativo. Ou seja, ele consegue com que o fornecedor dê mais prazo de pagamento do que ele dá do que ele mantém em estoque e recebível de cliente. Um outro ponto que eu acho muito importante, por que eu gosto, né, falando agora um pouquinho por que eu gosto do Grupo Mateus, eu acho que hoje eles têm muitas lojas que ainda tem muito para maturar. Então o que acontece? Quando você inaugura uma loja, o primeiro ano dela tende a ser, vamos dizer assim, 15, 20% abaixo do que deveria ser na velocidade de cruzeiro. Ou seja, conforme a empresa vai acelerando as vendas, as pessoas vão se acostumando com aquela loja e tudo mais. Então hoje, mais ou menos 60% da área do Grupo Mateus, eles têm menos do que 3 anos. E 40% tem menos de 2 anos. Então, essas lojas, elas ainda têm muito processo para maturar. Então, ela tem muito ainda para ganhar em termos de vendas e principalmente de margens.
Em geral, as lojas novas, elas têm margens mais baixas, porque o grupo, ele acaba, não só o Grupo Mateus, mas no geral, as empresas elas buscam entrar com algum tipo de política de desconto. Então, vou entrar numa cidade nova, eu vou entrar com algum tipo de política de desconto, fazer um marketing, alguma coisa assim, para conseguir ganhar market share. Então, a gente tem aqui um espaço muito grande de same-store sales para ser ganho nas lojas que inauguraram aí há menos de 2 anos e também de margem. Aí, como eu comentei também sobre a geração de caixa no final, um outro ponto, hoje o grupo, eles têm expandido muito as lojas, hoje o grupo tem feito um pouco mais de operações do que a gente chama de build to suit e sale and leaseback, são formas de você não ter que gastar, de fazer o CAPEX, de fazer o investimento em construção de uma nova loja. Então ele aluga as lojas, ele chega e constrói, pode ou ele construir ou contratar alguém para construir a loja, ele vende a loja para um terceiro e aluga de volta. Dessa forma, ele depende muito menos de caixa, de consumo de caixa para fazer esse crescimento. Então, no final desse trimestre, eles tiveram uma geração positiva de caixa de 13 milhões, o que eu acho que o mercado gostou bastante também. Um outro ponto também que eu acho que acabou impactando muito aí é que, essa foi uma notícia que saiu hoje de manhã, é que o Grupo Mateus trocou o CEO e o CFO. O CEO era o fundador, que é o Wilson Mateus, ele passa a ser o chairman do board, né, do conselho de administração. E eu acho que o mercado gostou bastante, porque uma das críticas era que o Grupo Mateus faltava um pouco de comunicação com o mercado. Eu, assim, entendo disso, acho que o mercado gosta dessa comunicação, mas é um cara que ele conhece muito do setor e eu não vejo muito sentido de o mercado ficar questionando, poxa, me mostra aí o que você está fazendo o tempo inteiro. Então é um pouco complicado de você abrir até mesmo a estratégia, porque isso dá brecha para os seus concorrentes saberem para que lado você está indo. Mas ainda assim, eu acho que era importante eles trazerem um certo nível de profissionalização. Agora é uma empresa de capital aberto e eu acho que o mercado gostou e eu também acho que vai melhorar aí a comunicação junto com o mercado. Aí, fazendo um comparativo com as outras empresas do setor de varejo alimentar, no segundo trimestre, o Grupo Mateus teve um same-store sale, que é essa venda de mesmas lojas, de 17%, enquanto que o Assaí foi de 14,7% e o Carrefour foi 19,4%. Então, eu acho que os três vieram em linha, o Carrefour um pouco mais alto, obviamente, mas o Grupo Mateus, eu acho que existia uma certa dúvida, até por conta do auxílio emergencial e da exposição à região Norte e Nordeste. A região Norte e Nordeste é uma região mais pobre, a renda lá é mais baixa, e esse impacto do cenário macro poderia ser um pouco pior naquela região. Além disso, no ano passado a gente tinha um pouco mais de auxílios assistenciais, com toda a questão de pandemia e etc. E essa também é uma região que acaba sendo mais beneficiada. Então a base comparativa com relação ao ano passado era mais alta. Ainda assim, o grupo conseguiu ter um crescimento elevado de same-store sales. E um outro ponto também é que eu acho que no segundo semestre a gente vai ter a volta do Auxílio Brasil com um valor um pouco mais elevado do que estava sendo no primeiro semestre. E, de novo, essa região de atuação do Grupo Mateus é uma região que acaba sendo muito beneficiada com esse tipo de programa assistencial. Então, eu acho que o segundo semestre tem tudo para ser ainda melhor do que foi o segundo trimestre. Em relação às margens, também era um ponto, como eu comentei, que eu acho que o mercado tinha uma certa dúvida dessa política de descontos, um pouco mais agressiva do Grupo Mateus. Não é o que a gente viu que a margem bruta e a margem EBITDA veio em linha com o que tem visto dos outros concorrentes. O Grupo Mateus, então, com uma margem EBITDA de 6,8%, Assaí com 7,4% e Carrefour com 7,1%. O Grupo Mateus ele tem benefícios fiscais, então isso aqui é um ponto de atenção. Ele tem alguns benefícios fiscais e isso faz com que o nível de impostos que ele paga na linha final é bem mais baixo do que os outros dois. Ele acaba tendo mesmo uma margem EBITDA mais baixa, mas na margem líquida ele acaba até ganhando dos outros concorrentes. E aí, fazendo um comparativo em termos de preço, isso daqui é a projeção de preço sobre lucro das três empresas do segmento. A gente tem que o Grupo Mateus, para 2022, ele está num preço-lucro de algo como 10 vezes. Agora, com o dia de hoje, a ação subindo 15%, deve ir aí para algo como 11 vezes lucro. Apesar que é bem possível que haja uma revisão de lucro também, então talvez o lucro também cresça junto com o preço que está subindo hoje. O Assaí está com um preço-lucro de 24 vezes para esse ano e o Carrefour de 20 vezes. Para 2023, o Grupo Mateus negocia 8 vezes lucro, Assaí a 14 e Carrefour a 15,8. Eu acho que essas três empresas são empresas, principalmente no segmento de atacarejo. Esse é um segmento que cresceu bastante, eu acho que veio para ficar. É um segmento que se beneficiou, de certa forma, da inflação. Então, as famílias, principalmente classe média baixa,
eles têm buscado o segmento de atacarejo como uma forma de economizar, de manter o poder de compra. E eu acho que essas 3 empresas são muito competentes, só que o Grupo Mateus hoje está num múltiplo que não dá para negar que é bem mais baixo do que os outros. Até porque a ação caiu muito mais do que as outras duas, né? O Carrefour está subindo 10%, o Açaí de lado e o Grupo Mateus com toda essa alta de hoje ainda está caindo aí uns 30% em relação a um ano atrás. Então, por conta disso, eu gosto do Grupo Mateus, eu tenho essa ação na minha carteira. Como eu comentei, já falei sobre ela nas minhas lives, então não percam, eu costumo falar um pouco sobre as minhas ações nas lives. Recomendo que vocês deem uma olhada. E para mim é ainda hoje uma ação que é uma alternativa bem interessante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, isso me ajuda muito. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.